Hoje nós queremos falar sobre prisões sem cadeias, sem grades, né? Bota aí o nosso slide. E hoje nós vamos falar sobre essas prisões sem grades. E Deus me deu um texto. E eu creio que esse texto que Deus me deu aqui, muita gente, eu acho que se leu, nem lembra mais que leu esse texto. E muita gente não leu esse texto, né? E esses dias eu estava meditando na palavra de Deus e Deus me lembrou, me levou a esse texto e me deu essa ministração. Eu creio que é algo poderoso de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, vamos lá. O texto está em Ezequiel 4, fala sobre um cerco simbólico daquilo que iria acontecer com Jerusalém. Quem já leu esse texto? E a palavra de Deus diz assim, vamos ler do Ezequiel 4, do 1 ao 3, que diz assim: Pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e areates em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na no muro de ferro, por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Se você continuar lendo esse texto, você vai ficar assim, abismado com aquilo que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer. Crê no Senhor Deus e Pai, que o Senhor já fez grandes coisas aqui neste lugar. Mas esse é o momento da tua palavra. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha curar, libertar, transformar vidas nessa noite. Visitar aqueles que também estão em casa nos assistindo, em nome de Jesus Cristo. Que toda obra, toda voz contrária caia por terra. Senhor Deus e Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que eu diminua, que eu desapareça. Senhor Deus e Pai, mas que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, Pai, faz a tua obra, cerca esse lugar com os teus anjos, manifesta o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos a Ti as nossas vidas, toca mentes e corações agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus maravilhoso, fiel, poderoso. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós saltamos as muralhas, nós vencemos, nós desbaratamos exércitos, porque o Senhor é aquele que adestra as nossas mãos para a batalha, e os nossos dedos para a guerra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor Deus e Pai, muitos têm semeados com lágrimas, mas a Tua palavra diz, Senhor Deus e Pai, que aquele que vai semeando, Senhor Deus e Pai, chorando enquanto lança sementes, voltará com seus feixes cheios também de alegria, em nome de Jesus, porque o choro pode durar uma noite, mas a tua alegria vem a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos nessa palavra, Pai, nós cremos no teu poder. Fala conosco, Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Toda prisão visível começou primeiro com uma prisão invisível. Antes de Jerusalém ser cercada pelos inimigos, ela já estava cercada por algo mais perigoso, que era pelos seus pecados. O cerco externo era apenas
aquilo que estava revelando o que já existia internamente. Aquele cerco, daquele tijolo, quando Deus mandou Ezequiel pegar um tijolo e desenhar Jerusalém e cercar, era algo simbólico. Deus estava dizendo: o problema não está apenas ao redor de vocês, mas o problema está dentro de vocês. E da mesma forma, muitas pessoas hoje estão presas, sem perceber. Não existem correntes visíveis, não existem grades, cadeias visíveis, mas elas estão presas. Continua trabalhando, continua sorrindo, continua indo para a igreja, orando, saindo, se divertindo, mas estão emocionalmente presas, espiritualmente e muitas vezes até fisicamente. E nem percebem, porque o pecado, ele constrói muros por dentro da gente, antes mesmo de mostrar as consequências por fora. Essa é a realidade. Porque o cerco sempre começa dentro. Provérbios 4, 23, ele vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Jerusalém não caiu num dia, não. Primeiro ele caiu espiritualmente. Jerusalém caiu porque abandonou a Deus, porque tolerou a idolatria, endureceu o seu coração, desprezou a palavra profética, desprezou a palavra de Deus, os profetas. O cerco foi consequência de algo que havia acontecido dentro de cada um daquele povo. E a gente às vezes fica achando, meu amado, o diabo muitas vezes aprisiona os filhos de Deus. E ele infiltra coisas tão sutis que a gente muitas vezes nem percebe. E ele vai com as coisas sutis, uma distração, um pensamento, uma mudança de hábito. E quando você vê, você está aprisionado naquilo e não consegue sair. Para o mundo, muitos hábitos que nós temos, o mundo chama de estilo de vida. Eu fiquei 12 anos no estilo de vida, preso, nas mãos de Satanás. Ninguém via cadeias na minha vida. Eu era um cara muito feliz, descolado, viajado, curtia, pulava o carnaval, sentava na mesa do bar, brincava, bebia, ficava madrugada, passava o dia. Era um cara divertido. E as pessoas diziam: esse é o estilo de vida. Não, era uma prisão, era uma cadeia. E essa cadeia estava me levando para a morte, a cada dia. E eu sem perceber, até que um dia, tudo começa a mudar. E é isso que nós precisamos ter o entendimento. Perceber quando essas cadeias estão sendo formadas na nossa vida. Muitas cadeias, elas vêm geracionais. Você está repetindo um padrão daquilo que você aprendeu com os teus pais, com os teus avós. E Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro, olha, não foi pelas vãs ou inúteis maneiras de viver que você foi comprado
Não, que essas maneiras vãs de viver que os pais de vocês ensinaram, não. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. E a gente, muitas vezes, carrega isso. E a gente precisa ter esse entendimento. Onde nós estamos aprisionados e não percebemos? Você consegue perceber alguma prisão? Daqui para o final do culto você vai entender. E de repente você vai até escrever aí no teu celular, isso aqui eu tenho. As grades, elas vão sendo construídas aos poucos. Ninguém acorda preso da noite para o dia. Uma decisão errada, uma escolha errada, uma concessão, uma ferida que você não tratou, um pecado que você vem alimentando. E de repente você acha que é um pecadinho. Mas Deus não tem pecadinho, nem pecadão. Deus não tem pecado preto, nem pecado branco. Não, esse pecado é um pecado branco. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, mas eu só dou umas mentirinhas de vez em quando. Eu dou uma sonegada, sei lá, eu vejo umas coisas que não deveria ver. Ninguém está vendo. E até que um dia a pessoa percebe que perdeu a liberdade. Eu lembro de um pastor que entrou num táxi, ele conta a história que ele entrou no táxi e o taxista disse assim, e aí, o que é que você faz? Ele, eu sou pastor. Ah, é muito chato, né, esse negócio de ser pastor. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode dar uma saidinha, você não pode fazer nada, é uma vida muito limitada, você é careta. E aí o pastor olhou e disse assim, muito pelo contrário, eu sou livre para fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas, você? Ele, não, eu levo a minha vida normal, eu sou livre. Eu fumo, eu bebo, eu faço tudo. E você está dizendo que você é livre e eu sou o escravo, o prisioneiro? Você é o cativo. Eu que sou livre. Então já que você é livre, eu quero ver se você vai dar um trago nesse meu cigarro aqui. Acendeu o cigarro, deu lá, o pastor pegou o cigarro, deu um trago. Pronto, tome aí o cigarro. Não, termine de fumar. Não quero mais. Como assim você não quer? Não quero. Agora, eu quero que você pegue esse cigarro e não fume. E aí ele disse, eu não consigo. Eu fumo mais de uma carteira de cigarro por dia. E aí o pastor olhou para ele e fez assim, quem é o livre e quem é o escravo? Eu ou você? É mais ou menos assim. E a gente precisa entender que o inimigo é aquele que, no final eu vou passar um vídeo que você vai entender. Ele te prende numa cadeia e ele deixa a porta aberta e você pode entrar e sair a hora que você quiser. Mas vai chegar um momento que essa porta vai fechar. E aí não tem mais jeito. Então, a gente precisa entender que as cadeias, elas vão sendo construídas por uma escolha errada que você faz, uma concessão que você abre, mesmo que pequena. Não, eu vou
Um pecado que você está alimentando faz muito tempo, que você até chama esse pecado de estimação. É meu pecado de estimação. Uma ferida que você não tratou. A ferida, o livro Matadores Gigantes está chegando, hein, gente? Vai ter o lançamento aí, espero que daqui para o final do mês ele esteja liberado. Amorim, se tu está vendo aí esse vídeo, viu? Então, tu já se liga. José, ele conseguiu reinar com uma ferida. Ele conseguiu títulos, ele conseguiu casar, ele conseguiu enriquecer, tanto ele como o faraó, mas ele tinha uma ferida, que um dia, quando ele se deparou com seus irmãos, ele disse, agora é hora de resolver essa ferida. O grito que ele deu foi tão alto que todo o Egito escutou. Meu amado, não guarde ferida no seu coração. Se você tem a oportunidade, você precisa curar. Prisões que não possuem grades. Eu escolhi algumas prisões para a gente falar. A primeira prisão é a amargura. Hebreus 12:15 diz que nenhuma raiz de amargura brotando no seu coração vos perturbe. A pessoa continua vivendo, mas não consegue perdoar. Ela revive a ofensa diariamente. Ela está presa no passado. Ela tem uma amargura. Enquanto o ofensor segue livre e nem lembra. O ferido carrega essa ferida porque não conseguiu perdoar. E o ferido permanece encarcerado. Essa ferida, ela dorme com ela, ela acorda com ela almoça com ela toma banho com ela viaja com ela faz tudo com essa ferida, com essa amargura. Como identificar que você tem uma ferida? Você relembra constantemente a mesma dor. Ela está sempre doendo dentro de você. Você sente prazer quando você vê quem feriu você sofrer. Está vendo? Miserável ali, está sofrendo, aleluia. E você está dando até aleluia, porque ele te feriu. E você se alegra porque ele sofre. Isso significa que a amargura ainda está no teu coração. Jesus, ele tinha que perdoar os seus algozes, porque ele tinha uma missão. Ele tinha que subir no trono da glória eternamente. E ele jamais poderia governar sobre todo principado e potestade, dominadores, e ser chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se ele não tivesse liberado aquele perdão na cruz. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você tem dificuldade de confiar novamente? Não, eu fui ferido uma vez, agora todo mundo vai pagar o pato. Não confio mais em ninguém. Não é assim. Já foi ferido uma vez, duas, três. Deixa eu dizer uma coisa para você, até Jesus voltar, você vai ser ferido. Muitas vezes. Muitas vezes.
E você tem que se livrar dessa prisão da amargura, da falta de perdão. A segunda prisão que eu coloquei foi a prisão do medo. A Meg falou aqui sobre o medo. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de ousadia, de moderação. Existe o medo que você nasce com ele. A ciência diz que quando nós nascemos com 2 tipos de medo: a altura e barulho. São esses 2 tipos de medo. Você pega uma criança assim e faz um barulho. Ou pega ela assim e faz que vai soltar ela lá. Esses são os medos que nós nascemos. Todos os outros medos são consequências de traumas. Passei ali, foi? Volta. Não. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Socorre aí, Gustavo. O medo, esse medo é o medo que paralisa os teus sonhos. Volta. Opa. Aí. É a segunda prisão que eu coloquei, o medo. Esse medo que é espiritual, paralisa os teus sonhos, os teus projetos, ele impede de você avançar, ele mata o teu chamado, ele impede que você viva os propósitos que Deus tem para a tua vida. Você sobrevive, e enquanto Deus te chamou para viver, você sobrevive. E como você identifica que você está com essa prisão de medo? Você sempre imagina o pior cenário. A ciência diz que 90% daquilo que nos preocupa não acontece. Sempre que aparece uma situação, você sempre imagina o pior cenário. Você já viveu isso? Eu já vivi. Às vezes tinha alguma situação e eu ficava... E quando chegava lá, não é nada daquilo. É tudo diferente. Aí já vai... um alívio. Você vive adiando as decisões. Você tem uma decisão importante para tomar na tua vida, mas você adia, você tem medo. Medo de viver o novo, medo do futuro, medo de enfrentar situações adversas. Você fica adiando. Não, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu vou viver isso, depois eu vou abrir aquele negócio, depois eu vou falar com fulano, depois, e esse depois nunca chega. Amanhã, é como os mexicanos, um pastor amigo meu, ele é surfista, e ele foi lá para o México, fazer uma missão lá, e ele levou a prancha dele para surfar. Ele é surfista de Cristo. A igreja dele é Ohana, fez 4 anos agora, pastor Guto. E aí, toda vez que ele chegava lá, ele dizia que o pessoal, quando ele ia perguntar, amanhã, tudo é amanhã. Quando você está constantemente preocupado, a preocupação não sai da tua cabeça, o tempo todo você está preocupado com tudo ao teu redor. A prisão da culpa. O Salmo 23, ele diz assim, Salmo 32, diz assim: enquanto calejo os meus ossos, meus pecados envelheceram os meus ossos. Existem pessoas que elas foram perdoadas por Deus, mas elas ainda não se perdoaram. Elas carregam a culpa o tempo todo. Não, acha que Deus não perdoou. Eu não me perdoo do que eu fiz. E elas continuam carregando correntes que Jesus já quebrou. E como eu identifico
sensação constante de condenação. Você acha que você está sempre sendo condenado por tudo. Dificuldade em aceitar a graça de Deus. Não, eu não sou merecedor da graça. Realmente nós não somos merecedor da graça. Mas a graça nos alcançou por intermédio de Jesus, do amor dele pela nossa vida. Ele nos chamou, nós ainda éramos pecadores e continuamos sendo pecadores, mas a graça dele está sobre a nossa vida. E a misericórdia do Senhor se renova dia a dia. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha e sobre a tua vida. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Você erra hoje e vai diante do Senhor, se arrepende, abandona aquilo e vai de novo. Porque a palavra de Deus diz que se o justo cair 7 vezes, o Senhor vai levantar. O Senhor nos levanta. Necessidade de se autopunir. Eu tenho essa necessidade de autopunir. Então, você carrega uma culpa que precisa colocar na cruz de Cristo. E aceitar o perdão e mudar a direção. A prisão da aprovação dos homens. Ah, meu Deus, isso hoje é uma moda. No tempo do Instagram, da internet, eu quero ser aprovado, eu quero receber like, seguidores, eu quero que todos me aprovem. E você se torna uma pessoa invulnerável, você não fica à vontade, sempre parece que você está vestindo uma capa que não é sua, para mostrar para os outros que você é o que você realmente não é, que você tem o que realmente você não tem. E Gálatas 1:10 diz assim: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Importa agradar a Deus e não a homens. Claro que fomos chamados à boa obra, a servir os nossos irmãos. Mas nunca agrade um homem para desagradar a Deus. Custe o que custar sobre a tua vida, se Deus mandou, faça. Quem vive de aprovação das pessoas nunca será livre. Sempre estará preso às opiniões dos outros. Como identificar isso, pastor? Medo excessivo de rejeição, necessidade constante de agradar, decisões baseadas no que os outros pensam. Se você está desse jeito, então você precisa se livrar dessa prisão da aprovação dos homens. E a última foi a prisão da idolatria. Ezequiel 14:3 diz: esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. E a gente pensa que idolatria só é quando a gente constrói uma imagem, um ídolo, e a gente se prostra diante dele. Não. É tudo aquilo que você coloca na tua vida no lugar de Deus. Se o dinheiro ocupa o lugar de Deus na tua vida, você está idolatrando o dinheiro, a mamon. Se o status, você coloca isso no lugar de Deus na tua vida, os teus relacionamentos, é idolatria. Tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra casa, tem gente que idolatra roupa, tem gente que idolatra um monte de coisa. Pessoas. Ministério, trabalho. Redes sociais.
O que ocupa o lugar de Deus no teu coração? Você consegue identificar se tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus, o qual você dá mais prioridade a isso do que estar na presença de Deus ou fazendo o que Ele quer? Quem tem carro aqui hoje? Quem tem filho? Casa. Um dia um homem de 75 anos, Deus tira ele da sua terra e da sua parentela e diz: vem e eu vou te levar para a terra que eu escolhi para você. E eu vou fazer você um homem muito próspero, pai de nações. Como isso vai acontecer, Senhor? Eu sou velho, eu tenho 75 anos, minha mulher também, e é estéril. Espere. E aquele homem foi na direção daquilo que Deus dava para ele. E aquele filho não chegava. Era o sonho dele. Ele tinha dinheiro, ele tinha povo, ele tinha tudo. Servos, servas, camelos, boi. Tudo que ele... ovelhas. Era um homem muito rico. E aí a mulher dele resolveu, disse: Deus está brincando com você. Nunca que você vai ter um filho meu. Pega a minha serva. E ele fez. E nasceu. Agora sim, agora tem um filho. E aí Deus olha e faz: ô meu filho, não era isso que eu queria que você fizesse. Chegou a hora de você ter. Porque chega a hora. A promessa de Deus, ela se cumpre. Não importa o que aconteça, se Deus prometeu e você permaneceu, vai se cumprir em nome de Jesus. E aí, ela riu quando o anjo apareceu. E porque ela riu, o filho foi chamado Isaac. E aí Isaac nasceu. E era o sonho. Ele andava com sonho, ele brincava com sonho, era o sonho. E de repente Deus diz assim: me dá o teu filho. Quem tem carro aqui hoje? Levanta a mão. Se Deus pedir teu carro hoje, você entrega? Traz a chave aqui. Sai do teu lugar e traz a chave e bota aqui. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Você tem um carro do sonho? Traz aqui. Entrega agora. Tem alguém? Traz aqui. É isso mesmo. Ele entregou o carro. Sabe o que é que Deus fez com Abraão? Paulo, vem cá. Toma teu carro de volta. Deus não quer teu carro, Deus tem teu coração. Você perdeu a oportunidade. Todos vocês aqui. Porque a qualquer momento, Deus pode pedir para você aquilo que você ama tanto. Deus não precisa do teu carro. Deus não precisa da tua casa. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa de nada que Ele te deu. Ele só quer o teu coração. Se Ele tem o teu coração, Ele tem tudo que Ele te deu. Foi isso que Abraão viveu.
Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus no teu coração. Esteja disposto a entregar tudo a Ele. Mas se Ele tiver o teu coração, Ele tem tudo da tua vida. Tudo. Porque para Deus te dar carro, casa, dinheiro, você pode dormir pobre hoje e acordar rico. Está lá na palavra de Deus. O que Deus quer é teu coração. O teu coração. Como você vai identificar uma prisão invisível na sua vida? Em primeiro lugar, aquilo que te controla. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por alguma delas, por nenhuma delas. O que controla as suas emoções, o que controla as suas decisões, o que controla o seu humor, aquilo que te domina provavelmente já te aprisionou. Segundo lugar, como você identifica? Com aquilo que você não consegue abandonar. Se tem algo na tua vida que você não consegue deixar para trás, tudo aquilo que a palavra de Deus diz em João 8,34, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. A escravidão começa quando você perde a capacidade de dizer não. Se você perde a capacidade de dizer não para algo, é porque aquilo te domina. Você está preso àquilo. Terceiro lugar, aquilo que rouba a tua paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Muitas vezes a prisão é percebida pela ausência da paz. Tira a tua paz, então Deus falou muito comigo quando eu estava escrevendo essa ministração. O corpo está livre, mas a mente está presa em algo. Coração e mente encarcerada. Como se libertar das prisões sem grades? Em primeiro lugar, reconheça a prisão. A palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós trabalhamos com processos de libertação. Nós não trabalhamos só com exorcismo, nós trabalhamos com processo. Mapeamento espiritual vai nos levar a identificar a causa daquilo que está te aprisionando. A medicina não trabalha só com sintomas. Se você chegar no hospital com a febre é o sintoma. Mas o médico tem que identificar a causa. Eu estou sendo oprimido, eu estou vivendo isso, eu estou vendo vulto. Minha vida não dá certo em alguma coisa. Eu fico isso, eu fico aquilo. O que está te levando para isso? Na libertação nós trabalhamos com isso. É por isso que a Alameda é uma referência em libertação nessa cidade e no país e fora do país. Porque nós trabalhamos com causa, identificar, processo, libertação é processo. E eu preciso reconhecer a prisão. Ninguém é liberto daquilo que não admite possuir. Se você não admite que você está doente, nunca você vai aceitar um médico na tua vida. E Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jerusalém ignorou os avisos de Deus. O tijolo que Ezequiel era um convite para o arrependimento.
Gente, isso vai acontecer com vocês. Se arrependa agora. Senão vocês vão ser sitiados, levados cativos. E Jerusalém não deu ouvidos. Arrependimento genuíno. Atos 3, 9, 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento não é remorso. O remorso você sente dor, arrependimento você muda de direção. Renove a sua mente. Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas prisões permanecem porque nossos pensamentos cativos permanecem. Uma mentalidade escrava produz uma vida escrava. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Jesus vence Satanás no deserto, vai diante da multidão e ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando e esse reino vai entrar em vocês. Arrependimento é o quê? Metanoia. Metanoia é o quê? Mudança de mente. Jesus não estava dizendo: olha, vocês têm remorso, não. Jesus estava dizendo: mude a mente de vocês para que vocês sejam livres de uma cultura, de um sistema mundano, porque a cultura do céu vai chegar e vai invadir você. Submeta-se ao Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites. A verdadeira liberdade é a presença de Deus na minha e na sua vida. Quebre alianças espirituais erradas, malignas. Isaías 28, 18 diz: a vossa aliança com a morte será anulada. Algumas prisões foram construídas na sua vida porque você fez escolhas erradas. Você fez alianças, você liberou palavras de maldição sobre a tua vida, pecados recorrentes. Você fez aliança com aquilo que não deveria, ao longo da tua vida. Em último lugar, colocando na cruz de Cristo. Colossenses 2, 14, 15 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, e os pôs ao desprezo, triunfando dentre eles. Meu amado, a cruz foi o pior acontecimento que existiu, que se tornou o melhor acontecimento. Vocês entenderam ou não? Ele foi o pior, que se tornou o melhor acontecimento. E a partir da crucificação de Cristo, qualquer coisa ruim pode se tornar boa. A partir da cruz, qualquer coisa ruim pode se tornar boa. Tão poderoso que é a cruz de Cristo. Então, quando a gente carrega coisas na nossa vida, pecados, prisões, nós temos que ir aos pés da cruz de Cristo e colocar lá na cruz, onde Ele venceu a morte, o inferno, foi na cruz. Até chegar na cruz foi um maior sofrimento, e na cruz foi mais ainda. Mas Jesus tinha que passar por tudo aquilo, para que Ele pudesse receber o nome que está sobre todos os nomes, a autoridade sobre toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra. Ele é chamado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Não tem nada que Jesus não possa fazer. Não tem inferno inteiro que possa suportar o seu poder e a sua palavra. A cruz trouxe isso para mim e para você. Redenção, uma nova vida, vida eterna, autoridade. Eu passaria a noite aqui falando do que a cruz de Cristo trouxe para mim e para você. Meu amado, a cruz possui poder para quebrar tudo aquilo que foi estabelecido fora da vontade de Deus. As prisões sem grades começaram no Éden. Quando o pecado aprisionou o coração do homem. A libertação sem limite começou no Calvário. Quando Cristo abriu as portas da prisão para todos os que creem. Meu amado, o maior cárcere não é aquele que prende os pés, mas aquele que aprisiona a alma. E a pior prisão não é a que possui grades, mas que nos faz acreditar que somos livres quando estamos aprisionados. Quero convidar você a ficar de pé, chamar os levitas. Hoje é dia de cadeias, prisões caírem por terra. As prisões que não têm grades, que está na tua mente, no teu coração. Hoje é dia dessas cadeias caírem por terra. Nós vamos orar. Se existe alguma prisão invisível na sua vida, este é o momento de você entregar, colocar aos pés da cruz de Cristo, entregar ao Senhor. Esse é o momento que você vai abrir o teu coração e você vai orar com fé. Nós vamos fazer essa oração juntos. A oração não está ali, está aqui, mas a gente vai fazer junto, a oração quebrando as prisões. João 8, 35, 36 diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Tem alguém escravo? O filho fica sempre na casa. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Essa é a chance de você voltar. Se você chegou aqui hoje e você estava afastado dos caminhos do Senhor, ah, pastor, eu abandonei, faz tempo que eu nem queria saber de Deus. Ou você nunca aceitou Jesus, é o momento, porque eu quero fazer essa oração com você, mas antes eu precisava que você voltasse. Tem alguém? Não tem? Glória a Deus. Então eu quero convidar você a sair do teu lugar, nós vamos fazer essa oração junto aqui na frente. A oração quebrando as prisões.